A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 244º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro do profeta Ezequiel. A inspiração do dia. A visão da destruição de Jerusalém, a visão do afastamento da glória, a visão dos governantes ímpios e da retirada da glória, e sinais do exílio de Jerusalém. No capítulo 9 destaca o versículo 4, que gemem por causa de todas as abominações. Deus ordenou que o juízo fossem poupados somente os que manifestassem fiéis a Ele e a sua palavra. Primeiro, a lealdade deles a Deus era determinada por seu amor à justiça e a sua angústia à aversão quanto aos pecados cometidos ao seu redor. Receberiam, pois, um sinal especial de identificação da parte de Deus. A letra hebraica Ram, a última letra do alfabeto hebraico, que tinha originalmente a forma de cruz. Segundo, tristeza pelo pecado é evidência da verdadeira fé salvífica. Quem realmente pertence ao Senhor sente o mesmo pesar que ele sente ao ver o pecado em ação no mundo e na igreja. No versículo 6 destaco: começa pelo meu santuário, pelos homens mais velhos. O julgamento divino começa pelo próprio povo de Deus, principalmente os líderes espirituais culpados. Pastores e demais obreiros da igreja têm maior responsabilidade diante de Deus, de serem sempre fiéis à sua palavra e de terem sempre uma vida justa e santa. A falta do seu bom exemplo levará muita gente a desviar-se do Senhor e da sua palavra. No capítulo 10 destaca o versículo 2, brasas acesas. As brasas acesas espalhadas sobre a cidade simbolizavam julgamento e destruição. Pouco depois dessa visão, os babilônios destruíram Jerusalém. No versículo 4 destaco: se levantou a glória do Senhor. O enfoque do capítulo 10 e 11 é a retirada da glória e presença de Deus dos templos e da cidade. Primeiramente, a glória de Deus retirou-se do lugar santíssimo e colocou-se à entrada do templo. Em seguida, retirou-se do templo e repousou sobre o trono dos querubins. Os querubins cruzaram a glória de Deus até a porta oriental do templo, e então ele retirou-se totalmente da área do templo. Por fim, a glória divina deixou a cidade de Jerusalém e pousou sobre o Monte das Oliveiras. Primeiro, a glória de Deus retirou-se do templo por causa do pecado e idolatria do povo. Deus retirou-se da sua casa de modo relutante e aos poucos, mas por causa da sua santidade, ele teria que separar-se da idolatria do templo. Segundo, o que aconteceu com Israel e o templo pode também acontecer com as igrejas. Se os pastores tolerarem o pecado e deixarem que Satanás e o mundanismo tomem pé, a glória e a presença de Deus se afastarão da congregação, que se tornará uma igreja de aparência, sem as manifestações do Espírito Santo. Terceiro, deixemos buscar com zelo a glória e a presença de Deus e, ao mesmo tempo, repelir todo pecado e mal na igreja. Qualquer outra atitude levará à transigência espiritual e ao juízo divino. No capítulo 11 destaca o versículo 12. Fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. Assim como a nação de Judá adotou as falsas religiões das nações vizinhas, assim também o povo de Deus é constantemente tentado a conformar-se com os modos e costumes dos ímpios. Devemos resistir ao desejo de adotar práticas e costumes da vida dos ímpios. Pertencemos a Deus. Ele nos chama para sermos um povo santo, separado da presente geração corrupta. Os que resistem ao espírito de
mundanismo deve ao mesmo tempo proclamar com ousadia a verdade eterna do Evangelho e seus santos padrões. No versículo 16 destaco: servirei de santuário por um pouco. Deus responde à pergunta de Ezequiel no tocante ao remanescente de Israel, ao declarar que ele ainda velará pelos exilados. Ele seria um santuário para eles e os congregaria de novo na terra prometida. Dos versículos 17 a 21, destaco: e vos darei a terra de Israel. Esta profecia cumpriu-se parcialmente quando um remanescente voltou do cativeiro babilônio. Esses versículos predizem ainda um futuro reagrupamento de Israel no fim desta era. No versículo 19 destaco: um espírito novo porei dentro deles. Esta profecia começou a cumprir-se por ocasião da ressurreição de Cristo e do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Ezequiel profetizou que o Espírito Santo ia capacitar o povo salvo a viver segundo a vontade e a lei de Deus. O Espírito Santo, com todos os dons e operações, está hoje à disposição de todos quantos depositam sua fé em Cristo. No versículo 23 destaco: e a glória do Senhor se alcançou. A glória de Deus retirou-se de Jerusalém e se pôs sobre o Monte da Oliveira. Mais tarde, Ezequiel teve uma visão do retorno da glória divina, quando o Senhor estabelecer o seu reino eterno. No capítulo 12 e último, destaco o versículo 2: casa rebelde. Judá não creu que Deus iria destruir Jerusalém e abolir o rei da linhagem davídica. Os judeus eram o povo escolhido do Senhor e julgavam que Deus os protegeria, não importando os atos pecaminosos. Por isso o Senhor designou Ezequiel como um sinal à nação, ao revelar por atos simbólicos o que a nação sofreria com o resultado da sua rebeldia. Aqui, Ezequiel dramatiza mais dois fatos simbólicos desse julgamento iminente do povo de Judá. Dos versículos 3 a 7 destaco: prepara a mobília para mudares. A ordem de Deus foi para Ezequiel representar o papel de um cativo, mudando-se para um outro local, deixando seus pertences, exceto o absolutamente essencial à viagem. Este ato ilustra a próxima leva dos exilados a Jerusalém, a ser transportada à Babilônia. E isso também desestimulava nos exilados a esperança fictícia de voltar em breve a Jerusalém. No versículo 5 destaco: escava a parede. Este ato ilustra a tentativa desesperada dos judeus de escaparem do cativeiro. Versículo 6 destaco: cobrirás a face. Este ato refere-se provavelmente à vergonha e aflição que os cativos sofreriam. E por fim, os versículos 10 a 13. O príncipe em Jerusalém. O príncipe é o último rei de Judá, Zedequias, que residia em Jerusalém. Ezequiel profetizou que Deus o destinara ao juízo. Seria levado ao cativo à Babilônia, porém não haveria, porque seus captores os cegariam. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.